Renove seu hotel já. Depois das 6, está começando agora. Olá, Paulo, tudo bom? Olá, Gabriela, tudo bem e você? A gente está aqui hoje para falar sobre renovação. A gente quer tudo novo, não dá mais essa hotelaria que tá antiga, né? Tem coisa velha por aí. E a gente está vendo que muitos dos hotéis do Brasil estão aí com mais de 20 anos. E existe uma média aí no mercado de pelo menos uns 10 anos, né? De 10 em 10 anos, no mínimo um retrofit a gente tem que fazer. E aí a gente já sabe o que está acontecendo. A gente está com o NPS, para quem não conhece, é o Net Promoter Score, né? Que é aquele índice, aquela métrica que a gente usa para entender a qualidade, né? Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar esse hotel para alguém que está baixando, e a gente tem aí a dificuldade também de diária média. Como é que a gente vai subir diária média? Quer dizer, como é que a gente vai estar prometendo uma coisa que nossos preços estão conectados com a percepção de qualidade e está entregando menos? Essa equação toda, você escreveu um artigo muito legal aí sobre renovação. Conta pra gente como é que a gente sai desse problema que a gente está hoje no Brasil. Não, é isso, Gabi. Bom, pela primeira vez nós vamos comentar um artigo meu, né, Gabi? Porque é só você, né? Nesses 70 programas é só você reinando Faça o absoluta. favor de escrever Então, eu eu queria dizer para a nossa audiência que eu também escrevo artigos, não é só a Verdade, Gabriela Otto. verdade. Paulo escreve muito. Gabi, esse programa é essencial. Eu acho que nenhum hotel pode começar uma renovação sem ver esse programa, sem, né, escutar as nossas dicas, porque são muito importantes sobretudo, as dicas que eu trago ali no artigo e que você com certeza vai complementar com outros insights, porque eu digo que elas não são exaustivas, não é gastar mais, é gastar corretamente. Ou seja, Exato. uma vez que o hotel está decidido a fazer um investimento que normalmente da ordem de R$ 50.000 por apartamento, incluindo áreas comuns, para poder dar essa recuperação em termos de crescimento de diária média e crescimento de receita, segundo os nossos estudos, o Pedro Cipriani escreveu um artigo sobre tudo com análise financeira que mostra que o hotel consegue recuperar algo em torno de 34% de incremento de receita na hora que investe. O que o artigo fala é justamente como é que investir o mesmo dinheiro, mas de maneira mais otimizada para gerar receitas. E eu começo o artigo dizendo que um elemento fundamental para qualquer projeto de reforma é ir buscar benchmarks. Ninguém É. reforma hotel sem pensar, né, sem ter referências sobre o que está acontecendo em outros mercados em termos de reforma e renovação. E a gente fala muito que o mercado está mudando, que o cliente está mudando, que as pessoas estão mudando, que as demandas estão mudando. Então, assim, é fundamental, antes de botar qualquer investimento, fazer um estudo de benchmark sobre o que está acontecendo com hotéis semelhantes ao seu em outros mercados, né, Gabi? Perfeito. E tem coisas aí que estão acontecendo aí pelo mundo, desde tecnologias mais inteligentes, automação de processos que podem e devem ser automatizados para liberar as pessoas para pensar de forma mais estratégica, para focar mais na experiência humana, né, na tal da humanização. É, a gente já mencionou em outros vídeos passados aqui o laboratório do Hyatt, que eu sempre gosto de mencionar, que eles refazem o apartamento e colocam pessoas para circular ali e entender a circulação humana dentro do apartamento. Então, a É, gente está falando de benchmarks incríveis que existem por aí. De tudo, né? De maior conforto, de maior das coisas serem ergonometricamente, não sei se a uhum, palavra, eu nunca sei se a palavra está certa, adequadas ao nosso corpo, ambientes agradáveis, né? é. E que realmente seja humano, né? Eu sempre menciono que não dá mais no século XXI da gente ter aqueles aparadores que podem servir para qualquer outra coisa, mas não achem que as pessoas sentam ali para trabalhar e ficar olhando para a parede. Isso não existe mais, né? Exatamente, Então, principalmente pessoas que passam hoje
dentro do apartamento mais tempo do que antes, porque além de É, dormir, além de se reenergizar, elas é, também trabalham, fazem conferências, fazem programas. Quantos é, programas a gente já não fez dentro de um quarto de hotel, né? é, E nesse aspecto do benchmark é muito importante um olhar para a hotelaria independente. Então, no artigo, inclusive, recomendo que façam viagens, vão conhecer mercados na Europa, principalmente, a hotelaria independente prevalece mais, e que vão conhecer o que está acontecendo. Tem muita coisa interessante acontecendo com hotéis que vão de 150, 200 apartamentos em mercados é. como Amsterdã, mercados como Barcelona, em mercados como Paris. Então, vale a pena buscar esses benchmarks. E aí, você falou da Hyatt. As redes têm um trabalho muito, muito sustentado, muito, muito É. pensado na projeção de renovações. Eu me lembro quando eu era head global da Accor, eu tinha uma divisão que estava sob minha responsabilidade, que era o que a gente chamava de pesquisas e estilos. Olha que Então, legal. nós trabalhávamos junto com a equipe com antropólogos, com sociólogos, com institutos de pesquisa, para fazer projeções sobre os clientes de um hotel em 10 ou 15 anos. Porque, como nós éramos uma rede, 5 mil Uhum. hotéis, 6 mil hotéis, uma renovação que começa hoje, quando você implementa ela em 600 hotéis, já passou os 5 anos. Então, os É, ciclos de produto que nós tínhamos na Core eram ciclos que eram de 10 a 15 anos. Então, é. assim, o que está sendo feito hoje de renovação nas marcas dessas grandes redes tem que ser observado por qualquer hoteleiro na hora de renovar. Então, acho que esse ponto é Só que tem fundamental. que ter um cuidado, que tem uma galera aí que é meio, né, design pirotécnico, né? Porque também eu já vi muitos hotéis, principalmente os hotéis independentes, que os donos vão lá, viajam para tudo que é lugar, gostam de um monte de coisa, aí querem botar tudo dentro do hotel. Pelo amor de Deus, né? Contratação de um arquiteto, né, com experiência em hotelaria, porque a gente é diferente, É. porque tem um desgaste muito maior, muita calma para você, de repente, porque eu já vi hotéis assim que tem referências do mundo inteiro, de tudo que o dono gosta tá ali dentro. Ok, só que ele não tem, ele não é nada. Quem é tudo não é nada. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter uma linha, tem que ter um plano estratégico para você, porque isso tudo vai estar conectado com o teu posicionamento de marca, que vai reverberar no teu preço, que vai reverberar em ó, qualificação de demanda e tudo mais. NPS, NPS. Tudo, exato, tudo tem que ser pensado e um momento de reforma é um momento para, de repente, se aproveitar e repensar muita coisa, né? Totalmente. E é o que eu coloco no final do artigo. Não faça reformas sem contratar profissionais que entendam de É, hotelaria. Que esse é o ponto que você colocou, que muitas vezes é negligenciado. é, Os profissionais de arquitetura, os profissionais de implantação que conhecem hotelaria, eles é, não vão esquecer de detalhes que às vezes um arquiteto de é, interiores esquece. E quer dar um exato. exemplo? Tomadas, Gabi. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tomadas. Ai, Um arquiteto de santíssimo. interior tradicional não pensa em tomadas. Eles, inclusive, colocam É. tomadas o mais escondido possível, com baixa abundância na hora de pensar É tomadas. que tem aquele que torce a coluna, né? Que a gente vai assim para baixo tentando catar ali, Gabi, eu achar não o aguento buraquinho da mais tomada. ter que engatinhar ou mover mesinha de cabeceira ou brigar, no caso de uma piscina, de uma área comum, numa área de eventos, brigar Gente, com a tomada de algum refrigerador, de algum ventilador, para poder conectar o meu celular, ou o meu tablet, é isso aí. ou o meu computador, porque as É. tomadas não foram pensadas em abundância, né? E assim como coisas operacionais também, né? Gente, existe um carrinho da governança que tem que passar nos corredores. Eu eu estou fazendo enfim, abertura, projeto de abertura de um hotel novo, tem hotéis menores, boutique e tal, e tem 2 andares, mas é todo descolado, não tem elevador. Uhum. E, e também, então, aí como é que a governança vai carregar aquele troço lá para cima? Como que vai chegar lá? Não foi pensado nisso, imagina. Pior do que não ter elevador é de não ter sido pensado lá em cima uma área de depósito Não para foi o também, carrinho da porque cavaleira.
Então, Porque os assim, espaços estão todos do hotel. então, erro número um, não pensou em elevador para dar acesso ao pessoal de serviço para o andar Exato, superior. Então, o pessoal de exato. serviço tem que disputar com o seu carrinho, se tiver elevador, o elevador do hóspede. É, E é, ainda não ter pensado no elevador de serviço, não pensou num é, quarto, num espaço lá em é. cima para se guardar, um almoxarifado para se guardar roupa Nada. de cama, Aí etc. tá lindo, tá? O apartamento tá maravilhoso. Eu É, quero pra mim ele. é. Pode morar lá dentro, mas. Então, assim, são erros que, assim, então, o que eu coloco É, ali é sempre pensar, o cliente, de novo, vai para os é, benchmarks, para as tendências. Um cliente médio hoje carrega consigo no mínimo três dispositivos. Ele carrega um é, laptop, ele carrega um tablet e ele carrega um aparelho celular. Então, tão simples quanto isso, pessoal. Multipliquem por um número médio de pessoas em cada estadia do seu hotel. Três uhum, tomadas por dispositivo em áreas críticas, que são cabeceiras e plano de trabalho. Então, exato. aí você tem que ter, no mínimo, você tem que ter, no mínimo, 12 tomadas visíveis à altura da lombar, à Da altura lombar da é ótimo. lombar, para que o hóspede possa ter, no mínimo, um conforto na hora de conectar os seus dispositivos. Então, tomadas é É coisa isso aí. básica, mas que, assim, que traz muito valor na hora de você gerar a tranquilidade, na hora de você gerar a intuitividade daquele hóspede naquele apartamento, né? E Muito os bom. hotéis esquecem, né, disso. E isso que você falou vai reverberar em toda a experiência a jornada de experiência do hóspede. Então, é importante mapear essa jornada, entender o John Carlson maravilhoso, acho que é um livro que eu já coloquei aqui, que é A Hora da Verdade, né? Aqueles Clássico. momentos, um clássico, todo mundo que trabalha em serviço precisa ler esse livro, são esses momentos, essas horas da verdade que realmente deixam ali a percepção, né? O que que eu esperava versus o que eu recebi. É isso que as pessoas vão levar. Então, focar nessas horas da verdade, identificar essas oportunidades de melhoria e criar espaços muito mais funcionais, híbridos, como você chamou, atraentes, investir no conforto, na comodidade. E quando a gente fala, às vezes, essas palavras, né, como conforto, comodidade, etc., parece que é algo super luxuoso e tal. Não é isso necessariamente. A gente está falando de integrar o ambiente pensando em tudo, numa boa iluminação, em espaços, né, entre os móveis, uma mobília, uma integração de uma tecnologia de forma inteligente, né, automatizando o que tem que automatizar, deixando as coisas mais producentes, sabe, mais fáceis. As pessoas querem entrar, é tudo plug and play, né? Você lembra na época do Pullman, anos atrás, décadas atrás, do tal do plug and play? Pelo amor de Deus, o mundo hoje em dia é plug and play, né? Não tem nem mais o plug, né? Você só chega É e só play. play, não tem É plug só mais, que play, o plug já exatamente. pressupõe que é igual ar, é igual oxigênio. Exatamente, exatamente. Então, assim, facilitar a vida do hóspede, isso faz todo sentido, né? Nessas experiências que a gente fala tanto que a experiência tem que ser imersiva e o cara tem que ler ali uma lista de não sei quantos itens para conseguir abrir a água quente do chuveiro, né? Banheira nem pensar, porque ele não consegue ligar. E a questão dos espaços híbridos não tem só a ver com transformar os espaços funcionais em algo de experiência, mas é geração de receita incremental. E é É por isso isso é que eu aí. digo, na hora que você faz reforma, na hora que você pensa em otimizar a experiência, não é só para aumentar NPS, mas para gerar receita incremental. E essa questão É, do hibridismo é uma questão que eu venho falando há muito tempo. é. É o momento certo de se pensar em criar espaços híbridos. Lobbies. Lobbies, por exemplo, foi-se a época em que os lobbies eram espaços apenas de circulação de pessoas que chegam e que vão embora. Os lobbies têm que trazer, como você fala, experiências que vão além do funcional, mas que também gerem receitas adicionais. Então, a gente tem visto lobbies Exato. sensacionais que implementam floriculturas, que implementam padarias, como o Hotel Pulse aqui de São Paulo, que implementou uma boulangerie integrada com um lobby. Tem hotéis, inclusive, que integram sex shops, Gabi. Tem um hotel Não, em não Amsterdã força.
que tem uns Só sex podia ser shops lá, Amsterdã. o XO Só Parkland, podia ser Amsterdã. entende? Então, assim, que traz isso, academias de ginástica, elas deixam de estar em espaços confinados e com equipamentos de última geração, você traz uma academia para dentro do lobby, as pessoas veem lá pessoas se movimentando, gente saindo e entrando. Então, essa questão, tudo gera receita incremental, tudo É. gera passantes, tudo É, gera. tudo que é coisa. Não precisa usar check shop, tá? Que o Paulo tá exagerando. Mas, assim, coisas temáticas, parcerias locais, a gente tem que explorar mais, né? Essa elevação da cultura local. E uma coisa que é a grande palavra da hospitalidade esse ano, em todas as pesquisas e tendências internacionais: bem-estar. As pessoas estão dispostas a pagar pelo seu bem-estar. Então, vamos investir nisso, cara. É, É mais, já passou do momento até de da gente investir em bem-estar. As pessoas estão aptas já e com vontade de investir em facilidades e em bem-estar. Já passou até da era da facilidade, né? A gente está na era do bem-estar. E isso torna tudo mais intangível. Então, é. a gente está falando aqui de reforma, mas a gente está falando não só do tangível em termos de resultados, mas do intangível, que é o quanto ela, como é que ela se sente dentro do teu hotel, né? Você quer ouvir uma outra área de geração de receita incremental que tem sido muito Hum, utilizado, que até então eram áreas mortas, e de novo, hum, as pessoas hum, continuam com a cabeça de achar que para poder ter uma piscina que gere evento e experiências tem que estar no telhado da piscina, mas tem muita hum, gente fazendo pool tops, que necessariamente não estão no rooftops. Então, uhum, transformar as áreas de piscina, que são áreas mortas, em espaços uhum. conviviais, em espaços que você consegue É, gerar um bar, gerar um blues, gerar um fim de tarde, gerar uma música, é, trazer um DJ. E às vezes a piscina está lá abandonada no térreo ou no total. mezanino, e você traz ela como uma área de receita incremental para eventos, para coffee shops, etc. Então, Uhum. piscinas é algo que tem sido bastante explorado pelas reformas nesses momentos aí de pensar espaços híbridos, né? Muito bom. Você sabe, É. deixa eu só, fazendo a pesquisa aí sobre o nosso tema, tem uma coisa que eu queria muito falar, porque eu não sabia que existia isso. E existe uma coisa que se chama, que tá super na moda agora, tá no hype, que é design biofílico. Você sabe o que é design biofílico, Paulo Gabi, eu Salvador? não tenho a menor ideia do que seja um Eu design achei tão biofílico. É coisa de chique plantinha? É coisa de isso. É coisa plantinha? de plantinha, mas eu achei tão chique. Eu quero Bonitinho. agora, próximo hotel que eu tiver uma consultoria, eu vou sugerir. Vamos fazer um design biofílico. A integração de elementos naturais, como plantas, luz natural, materiais orgânicos, ambientes mais relaxantes e conectados com a natureza. Olha que coisa mais linda! Que Eu já coisa quero bonitinha. Ô, design biofílico. Gabi, você sabe uma coisa que me Amei. tira do sério, que me dá vontade quase de me suicidar quando eu vejo no hotel, Gabi, que agora você está trazendo essa Ah, história do movimento biofílico, que eu acho que é ah, sensacional. ah. Flores artificiais, Gabi. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Não, põe foi esse troço fora. Eu já vi. Inclusive, tem umas assim que eles põem ao redor da recepção, que eu já vi também, que é tudo com folhinha verde, artificial. Não dá, Pelo amor, Gabi. tira esse Não troço. dá. Aquilo ali, inclusive, devia ser proibido pela Anvisa, porque aquilo ali é um gerador de bactérias, assim, que Horrível. é terrível. Então, Péssimo. assim, hoteleiros e hoteleiras, adeptem pelo design biofílico e elimine as plantas artificiais Biofílico. das suas áreas comuns, Gabi. Era Isso, ótimo. Meu Deus. exatamente. E baixem a recepção também, que é aqueles troços de, parece coisa de rodoviária, que você tem que ficar assim, naquele balcão de recepção É. gigantesco, também não. Então tem muita, vamos tornar a coisa mais humana. É só a gente entrar num ambiente que o ambiente tem que conversar com a gente, tem que nos receber bem. Tem que ser gostoso, tem que ter luz. Eu Tem falo muito no artigo isso. da questão da iluminação natural É, para poder gerar nesses espaços híbridos o gosto e o prazer de estar, né? Tem uma outra coisa que eu falo no artigo também, que é o mobiliário. Assim, muitas vezes a gente acha que a solução é trocar as cadeiras, trocar as poltronas, trocar tudo, jogar tudo fora. Hoje em dia, de novo, vai para o estudo de tendência e vocês vão entender. reforma, gente. A questão da economia circular, ela é uma das coisas de É, maior geração de valor na hora de um NPS, na hora de uma satisfação. Então, pensem em reaproveitar o mobiliário, utilizando materiais e texturas
floridas, com cores, reinventem o mobiliário através de uma nova leitura de texturas e de estofamentos, porque você, inclusive, vai economizar dinheiro na compra de novos equipamentos, né? Esse é um outro ponto muito importante que pega a economia circular e leva também economias, né? Perfeito isso que você falou. Algumas coisas que eu peguei aqui de tudo, todo o nosso papo. Investir agora para reduzir custos no futuro. Transformar a experiência, investimento inteligente, né? Investir de forma mais Exato, inteligente. E, pelo amor de Deus, planejamento, né? Estratégia. E não sair fazendo só porque achou bonito. E vamos, exato, vamos agregar aqui, já que o planejamento vai exigir um profissional qualificado para fazer isso, né? Acho que um exato, profissional qualificado pode ficar entre as grandes dicas aí desse exatamente. wrap-up do nosso vídeo. E fim as plantas de plástico. Exato. Muito bom. Bom, Gabi, eu sabia que esse programa ia ser ótimo, que as pessoas iam, assim, iam ver o nosso programa, iam economizar muito e ganhar muito em termos Não de é? receitas incrementais. Nós somos incríveis, né, Gabriela Otto? Modestos. Bom, vamos para as dicas. E aí, Gabi? Dica. Ó, da outra vez eu sugeri um livro, agora é a tua vez, né? Quero saber qual é o livro que você vai indicar. Eu não estou acreditando que você está dando todos os espaços para mim nesse programa, porque você, Não é, você é gente? Você tá incrível. espaçosa. Você é Nossa, você tá espaçosa. assim, o artigo, o livro. Meu Eu tenho Deus. que aproveitar muito. Esse programa vai ter mais do que 21 minutos, porque agora é a minha chance. Aquelas 70 programas você me dá essa chance. Bom, a minha dica você vai adorar a minha dica, Hum, porque ela tem a ver com rock and roll e muito poesia. bom. Então, a minha dica vai para um livro sensacional, acabei de ler, chamado Só Só Garotos, garotos. e com Robert Mappletoft. E é lógico que você vai adorar essa dica, porque você, inclusive, a gente no nosso briefing, você falou que, claro, que você já conhecia o livro, que já tinha lido o livro, que adora o livro, etc e tal, né, Gabi? Então, Paulo, a gente tá, ó, conectado, Paulo. Olha aqui. aí, é isso aí. Você tem o Só Garotos, e eu também acabei de Maravilhoso. ler o Só Garotos É aqui. muito É bom. um É livro que, muito bom. que fala sobre o movimento punk rock, os artistas da década de 70 em Nova York, trouxe assim um ar, né? Porque assim, eu tenho um outro livro da Pat Smith chamado My Train. Uhum. Eu adoro a Pat Smith e eu acho que nesse livro eu não sabia que eles passaram fome, né? A Pat Smith Olha. e o Robert, eles passaram fome em Nova York na década de 70 e ela conta de uma maneira poética essa jornada dela com o Mappletoft. E a coisa mais interessante, como a gente está falando aqui para a hotelaria, é que muitos dos momentos que ela fala no livro se passa no Chelsea Hotel. Mas o dono do hotel ele hospedava artistas em troca de obras de arte. Uhum. Se você era um artista desconhecido, você chegava no hotel, procurava ele, eu não me lembro o nome dele, mas você procurava ele e eu mostrava a sua arte, mostrava o seu poema, mostrava o seu quadro, mostrava a sua fotografia. O cara olhava assim, olhava, dizia, não, porra, você pode ficar no apartamento tal, que era o apartamento maior, o apartamento menor, em troca de X quadros por semana, da produção de X quadros por semana, né? Então, o Chelsea abrigou John Coltrane, ele abrigou Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Jim Morrison, né? Inclusive, o Leonard Cohen, que eu adoro, e que você também, uma vez, a gente já falou sobre Leonard Cohen, e que Uhum. dizem, Gabi, só para terminar, que Leonard Cohen teve um caso com Janis Joplin num dos quartos do Chelsea Hum, Hotel, né? Então, muito legal. esse livro é sensacional, assim, eu recomendo todo mundo a ler Pat Smith, Só Garotos. Muito bom. Olha, o que eu posso falar desse livro, e não vou falar da história, mas eu gosto muito de analisar como as pessoas escrevem. E ela escreve de um jeito que dá pra gente sentir o que ela tá sentindo. Ela escreve de um jeito extremamente sensorial, assim, a gente consegue perceber, é quase lírico o jeito que ela escreve.
Então eu gosto muito, assim, a gente consegue fazer uma imersão ali no que ela está passando, na vida dela, nos sentimentos, nas sensações, e isso é muito legal. Gostei bastante. Agora, você sabe que boa parte de quem está assistindo aqui, né, de millennials para baixo, ninguém vai saber esses nomes todos que você citou aí, ninguém vai conhecer essas referências que a gente deu, né? Olha, mas eles conhecem, essa galerinha mais nova conhece a Taylor Swift, né? Ah, é assim, vocês conhecem, com E certeza. ela, Gabi, no mês passado, ela lançou o álbum dela, e Uhum. no álbum dela, o 11º álbum dela, e no álbum dela, ela tem uma música que ela dedicou a Patti Smith e ao Dylan Thomas, que foi um poeta que a Patti Smith adorava, um poeta, se eu não me engano, eu acho que ele era Irish, inglês. E aí, Gabi, na letra da música, ela fala o seguinte, eu anotei aqui, diz o seguinte, You are not Dylan Thomas, you are not Patti Smith, this is at the Chelsea Hotel, we are modern idiots, que em português diz, você não é o Dylan Thomas, eu não sou a Patti Smith, né, a Taylor Swift falando, né? Esse não é o Chelsea Hotel e nós somos idiotas modernos. Que poesia, gente! Que coisa linda! Só nós. Sensacional. Para Taylor quem é Swift. cringe, vocês gostaram da referência também. Para quem é cringe, bate aqui. Tá tudo certo. Gostei, gente. Gabi, adorei. Olha, um beijo para ti e a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.